Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Way Free Road, o espaço onde a gente combate o etarismo, praticado contra todas as idades e, ao mesmo tempo, fortalece o encontro de gerações para transformar o mundo do trabalho num lugar mais justo, mais potente, mais humano. E hoje eu não estou sozinho não. Tenho aqui comigo ao meu lado a Guta Orofino, que tem um talento raro. Ela faz perguntas que começam leves e quando você vê, está repensando a vida inteira. Eu prometo com carinho, viu, pessoal? Mas prometo também não passar pano para nenhum estereótipo. Sejam bem-vindos. Pois é, hoje estamos aqui nos estúdios da agência Empathy e nossa convidada é daquelas pessoas que quando você conhece a trajetória, você pensa, ok, isso aqui daria um episódio e dá uns tapas na cara do etarismo também. Ela é a Cíntia Venâncio da Silva, nossa convidada hoje. Ela é empresária no setor de eventos e hospitalidade, aprendiz e investidora no setor imobiliário e aprendiz de conselheira para pequenas e médias empresas. A Cíntia é fundadora e sócia da Cozy, um espaço aqui em São Paulo voltado para encontros de trabalho e experiências memoráveis. O lugar é lindo, pessoal, vocês precisam conhecer. Antes disso, teve uma jornada longa como executiva, incluindo a direção na Integration Consultoria e uma passagem pela Unilever. E também tem mestrado em mercadologia pela FGV. Ou seja, hoje a gente vai conversar com alguém que não só atravessou fases de carreira, como está construindo novas fases. Cíntia, bem-vinda ao Way Free Road. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá então, Cíntia. Aqui a gente gosta de história real. Sim. O nosso papo é o verdadeiro, né? O que foi lindo, o que foi difícil e o que você aprendeu no caminho. Eu acho que o que foi lindo, que é a sua primeira pergunta, foi vivenciar o fluxo da vida. Uhum. E perceber, por exemplo, no empreendimento que eu estou na Cozy há 13 anos, como as pessoas chegaram e as coisas aconteceram. Então, vivenciar esse fluxo e confiar de que estava num caminho, que eu não sabia exatamente para onde ia, mas estava num caminho, foi muito lindo. O que foi difícil foi gerenciar a ansiedade. Uhum. E essa necessidade de controle, né? De saber qual que ia ser o resultado. Isso foi bem desafiador. E eu me meti no setor de hospitalidade. Eu acabei pegando, graças a Deus, um segmento de clientes super exigentes. Então, outra coisa que também foi difícil gerenciar foi o perfeccionismo. Uhum. Ainda mais quando você presta serviço através de um time, né? E tem todos os desafios com isso. Então, lidar com o perfeccionismo e com as falhas que existem no dia a dia de uma operação de serviços também foi bastante desafiador. Agora, um tema recorrente aqui no podcast, nos nossos hackathons, pessoas vivendo transição de carreira. Uhum. Ontem mesmo eu estava tomando um café com um amigo, 59 anos, executivo de uma grande multinacional, que já está dizendo, meu tempo aqui acabou, só que eu nunca empreendi na vida. Então, estou morrendo de medo, na verdade. Fiz meu pé de meia e tal, mas eu preciso me ocupar de alguma forma e eu acho que meu tempo no mundo corporativo acabou. Então, quando você tomou essa decisão 13 anos atrás de empreender, o que de verdade muda, né, na vida da executiva para empreender? O que, de repente, você teve que abandonar, né, para conseguir empreender e de uma maneira bem sucedida, como você vem fazendo já há 13 anos? Olha, Fábio, o que não muda são os boletos que você continua pagando, Uhum. mas de resto eu diria que muda tudo, né? Há 13 anos atrás, quando eu fiz essa transição, é muito interessante porque eu acho que quando você tem um sonho, eu acho que empreender é sonhar. Você está ali atrás de uma ideia, atrás de uma solução que você quer trazer para o mundo e que você tem uma paixão por isso. E essa paixão te faz agir. Uhum. Você é movido por uma paixão, por um sentimento que é muito forte, né? E é isso que faz você abandonar versões antigas de si mesmo.
Então, na época, eu abandonei a Cíntia, que inclusive eu tinha o sobrenome do primeiro casamento, eu era Cíntia Duran, até terminar esse meu ciclo de consultoria, de integration, né? E eu tinha uma carreira super bacana no setor de canais indiretos de distribuição, eu tinha livro publicado, artigos publicados, eu tinha trânsito com os principais interlocutores do mercado, e eu abandonei isso. Porque, primeiro, eu cansei dessa versão, acho que isso é importante também. Teve um cansar de uma versão atual e uma vontade, uma paixão por uma nova ideia, né? E aí que veio essa vontade de empreender, ir atrás desse sonho que me mobilizou em todas as células do meu DNA. E quando esse momento chega, dizem, né, que você tem que fazer as contas financeiramente, como é que você vai se virar e tal. Mas uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que é assim, o empreendedor, ele não faz conta de quanto ele ganha hoje e quanto ele vai ganhar depois. O empreendedor, ele faz conta do quanto ele está disposto a perder por esse sonho. E é uma conta diferente essa, né? E eu experimentei isso, eu vi isso. E aí a matemática é outra. E você abandona essas versões de si mesmo, quando você está movido por uma paixão, com tranquilidade e com aceitação, porque você se vê em outro momento, não faz mais sentido ser aquela versão. Então, sim, abandonei uma carreira, uma perspectiva, enfim, mas com muita tranquilidade, sem dor no coração. E como é que era essa experiência antes de abandonar esse crachá, né? Como que tu te entendias nisso? Como foi essa mudança na beira dos 50 anos, de trazer isso, ousadia, paciência, liberdade? O que é que te moveu para essa mudança? Eu acho que a gente pode dar de recado disso daí, Cíntia? Na minha trajetória, eu muito cedo percebi que eu não ia aguentar o mundo corporativo. Muito cedo. No nó lunar lá dos 28, eu estava na Unilever e eu percebi que ficar em grandes organizações já não ia me pegar. Eu não sabia que eu tinha essa veia, não sabia, eu quero empreender, não era isso. Mas eu queria ter muito mais liberdade de agenda, de ação. Eu queria ser mãe e eu não queria ficar presa a tudo que eu vejo hoje, que é bastante carregado de compromissos, quem está numa organização. E quando eu fui para essa consultoria, Integration, na verdade, eu só me dei conta depois, eu fui empreender, porque a Integration tinha tipo 16 pessoas. Hoje a Integration está em vários países, virou um case de super sucesso, mas quando eu entrei, éramos 16 pessoas, empreendendo, porque a gente estava começando. Sim. Então, isso me saciou uma sede que eu nem sabia que tinha em mim, né? Durante um tempo, e foi assim que eu me desenvolvi lá na consultoria, né? E aí veio a vontade de empreender mesmo, veio depois de um setênio, um pouquinho mais de um setênio, quando eu não me via mais também nos projetos e nos compromissos, né? E aí é que eu digo, eu nem me toquei que eu estava com 40 anos quando eu abri a Cozy. Eu nem me toquei que eu poderia estar velha. Que isso, gente? Não, eu nem me toquei, isso nem passou pela minha cabeça. Que isso? Porque tem um negócio de 40 anos, né? Quem tem, Meia-idade. Começa a entrar. Mas eu nem reparei do tipo, porque eu estava num gás, eu estava numa vontade de fazer. Que bom esse exemplo, né? Para dizer quem está nos ouvindo e vendo, não tem limite de idade. Não, e hoje, bom. E hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, eu agora me acho uma baby, né? Com 40 anos. É o que mesmo vocês falaram, né? Mas foram frases de externas, de amigos ou de colegas que falaram, nossa, você virou a chave aos 40 anos, né? Mas não foi uma autopercepção, não foi uma coisa que eu falei para mim mesma, né? Nossa, nunca foi um obstáculo a idade, no meu caso, para empreender, nunca foi. Muito bom. E agora, você resolveu empreender justamente na criação de um espaço de eventos, de aprendizagem,
num mundo que hoje parece que as pessoas querem resolver tudo no digital, no call, É. né? E o que te levou a ir por esse caminho? Essa não era a visão quando eu fundei, né? 13 anos atrás não tinha tanto não isso, né? tinha essa visão e eu acho que essa questão só intensificou a necessidade do presencial, né? Então, só para contar rapidinho, quando eu criei a Cozy, a minha primeira motivação, vou ser bem sincera para vocês, era ter uma casa. Me veio uma vontade enorme de ter uma casa. Enorme. E eu não sabia para que era essa casa, né? Porque eu estava com filhos pequenos, eu moro no Morumbi, não dava para eu mudar com os meus filhos para uma casa. Aí eu tive um insight que teria que ser uma casa para trabalhar, então, né? Ótimo. Damos um step, né? E aí eu passei, durante meu período de transição de carreira, que foi ótimo, porque a Integration, a consultoria que eu trabalhei, ela me deu essa oportunidade. Eu passei 4 anos na Integration, eles sabendo que eu já não queria mais, mas ainda tendo uma utilidade. Então, eu tive essa conversa com os sócios, eu tinha essa liberdade, e eu fiquei 4 anos nessa transição. Durante essa transição, eu fiz muitos cursos de antroposofia em retiros fora de São Paulo. E eu comecei a perceber a diferença e a importância de estar no contato com o verde. Então, a vontade de ter uma casa, que depois eu descobri que era uma casa para trabalhar, eu descobri, putz, essa casa tem que estar permeada com verde. Eu sinto em São Paulo falta de um espaço mais verde, mais humanizado, com mais luz natural, aí que veio. E aí, Fábio, respondendo sua pergunta, esse conceito, quando eu fundei a Cozy, primeiro que o mercado de eventos de São Paulo ele é muito novidadeiro, né? Quando tem uma abertura, acho que as pessoas, os profissionais de eventos adoram experimentar coisas novas, né? E esse conceito de ser uma proposta mais diferente, né? Ser numa casa e tal, pegou muito rápido. E aí a gente passou, eu fundei, né? A gente começou em 2012, aí até a pandemia eu tinha um perfil de evento. Depois da pandemia eu tive outro perfil de evento, mas os eventos aumentaram, o tipo de muito mais confraternização e tal, mas eu sinto que só mudaram certas nuances, Fábio. A necessidade do presencial, ela sempre se manteve. Fora os anos horríveis que a gente passou, que eu pelo menos passei na pandemia, porque para mim foi horrível passar a pandemia, o presencial ele sempre não tem o que substitua, não tem IA. Não tem. Às vezes eu fico pensando, olha, eu sofri pra caramba na pandemia, mas em compensação, IA não vai tirar o contato humano, o contato humano, que é o mote do que eu faço lá. Né? Então, eu falo pelo menos isso, né? Já paguei os meus pecados. Não, e nada substitui. Hoje a gente tem visto que essa questão do físico, né? Nós podemos estar gravando isso aqui online, mas a presença do físico traz um outro olhar. Traz, né? traz. Assim, a gente tem sentido isso muito claro. Assim, mas eu quero voltar um pouquinho quando você passou por os anos de executivo e também liderou unidades de RH corporativo. Lá na Integration. Na Integration, né? Quando que você percebeu que estava mudando de fase, que traz esse olhar e que diz agora, gente, agora deu. Ah, foi assim. Não, agora vou sair, vou pedir demissão, vou amealhar aqui um pé de e-mail, se foi com a cara e com a coragem. Como é que foi isso? Foi. Então, eu já sabia que eu estava em transição, então eu já estava há 4 anos fazendo essas formações e trabalhando em áreas que a Integration achava que eu poderia ajudar. Então, eu estava esperando esse chamado vir da saída, né? Porque... e veio. Veio, eu lembro direitinho, como eu estava cuidando do RH e a Integration estava crescendo muito, o RH começou a ficar responsável por exemplo, pacotes de expatriados. Porque eram pessoas, né? Contratações fora e tal. E eu tinha experiência zero nisso, porque... efetivamente, eu estava lá gerenciando com o meu melhor, né? Quando eu vi que os assuntos iam ficar complicadíssimos e que eu não tinha mais repertório para isso,
E eu via que o mundo estava me chamando para outra coisa, eu percebia que eu estava conhecendo um monte de gente de RH, um monte de gente de desenvolvimento humano, e eu não entendia para quê. Teve o dia do basta. Teve o dia do basta. Então, teve uma situação chata no trabalho, e eu falei assim, acho que eu não preciso mais disso. Olha só, chegou a hora, vamos então fazer as despedidas. Fiz as contas, e é muito engraçado, porque eu fiz as contas, e quando eu saí, eu não sabia que eu ia fazer a coisa, eu saí no escuro, mesmo. Eu sabia só que eu ia fazer um curso de coaching, enquanto eu vi o que o mundo chamava. Mas foi tão importante fazer essas formações, trabalhar essa parte mais espiritualizada, né, com antroposofia, enfim, porque isso me deu uma visão de mundo. Isso me deu um acreditar que eu poderia confiar no fluxo. Ainda mais para mim, que sou virginiana, com ascendente em Capricórnio, sabe? Tem matéria aqui. Mas esses 4 anos foram importantes para eu confiar. E aí eu pedi a demissão sem saber o que eu sabia que eu ia fazer esse curso de coaching. Mas eu pedi a demissão no dia 10 de outubro. Não é que pedi demissão, saí, né? Foi a festa de despedida, eu saí, foi antes todo o processo. E no dia 24 de outubro, eu conheci a primeira casa que eu fui comprar. Então, no dia 10 de outubro, se você me perguntasse, eu estava preocupada com as minhas finanças, porque eu não sabia o que seria o meu futuro, né? Então, eu já estava aqui pensando em redução de despesas, né? Como é que eu ia fazer. No dia 24 de outubro, eu já tinha feito a proposta de uma casa e todo o dinheiro que eu tinha, já tinha feito a conta do que era comprar a casa e fazer a reforma. Então, entende o shift de... E eu não sabia que era tão rápido, que seria tão rápido, mas é porque o negócio estava assim, para nascer mesmo, né? Em 15 dias veio a ideia de fazer o negócio. Eu não estava com isso claro. Tem até agora? Essa foi a primeira casa que eu reformei, uma casa menor. E depois a gente foi para uma segunda casa. Hoje em dia, essa casa, a primeira casa, não é mais nossa, mas eu tenho um carinho enorme por ela. Foi a porta de chegada. Foi. É como se assim, eu mirei aqui e acertei ali, sabe? Ela foi o primeiro alvo que ajudou em muita coisa. Que lindo. Agora, muita gente, Cíntia, não empreende por medo. Né? Citei o exemplo de um colega, de um amigo, que eu tomei café ontem, mas muitas outras situações. As pessoas se travam nessa hora porque tem uma série de medos. Assim, você fala de um lugar onde as coisas vieram em fluxo, etc. Tal, mas que medos também te visitaram ali? Que foi o outro lado também que provavelmente você deve ter conversado ali com alguns demônios ali também nesse momento, porque como você falou, assim, muda tudo, mas os boletos continuam chegando. Os boletos continuam chegando. O meu medo, eu já falei da ansiedade para vocês, do caminho, mas o meu medo, Fábio, era de fracassar e não ter uma história bonita para contar. Esse era o meu medo. Era né? Porque não foi uma coisa, esse negócio de comprar uma casa, reformar e abrir um negócio, ele exigia um investimento financeiro muito alto. E foi meu, foi de capital próprio. Então, se não desse certo, eu comprometi muita coisa do meu patrimônio. E eu fiquei com muito medo de fracassar. E não ter uma história bonita para contar. E eu percebi que esse medo, aí é uma questão minha, né? Claro. Não é de todo mundo, mas era uma questão minha. Eu tive que trabalhar ele muito porque essa necessidade de ter uma narrativa de sucesso foi o que me derrubou na pandemia. Porque na pandemia eu vi o meu espaço fechado, sem poder fazer nada, sem poder ter uma narrativa de sucesso. Eu tive que aceitar o que estava acontecendo, mas foi muito difícil aceitar. E eu acho que isso foi transformador, porque se tiver uma nova pandemia, eu já tenho o meu plano, não tenho que fazer narrativa de sucesso nenhuma, entendeu?
dane-se, vou fechar o negócio durante um tempo, vou estudar italiano, entendeu? Eu já tenho o plano todo Para produzido. Toscana. Eu não quero saber. E talvez eu torça para a pandemia durar mais tempo, mas eu tô brincando, lógico. Mas o medo de... eu sempre me vi presa nessa narrativa de uma história profissional bem-sucedida. E eu acho que, não sei, talvez quem esteja ouvindo esse podcast também um dos medos venha desse lugar, porque eu acho que os medos podem vir de vários lugares, né? Não é só medo financeiro, mas era medo de fracassar. Até porque no mundo corporativo, as pessoas que são valorizadas são as pessoas que se comportam como super-heroínas. Que dá conta de tudo, né? Que dá conta de tudo, que não falha. E aí, graças a Deus, eu tive uma boa história para contar, né? Graças a Deus. Ainda tem, né? Ainda tenho. Ainda estamos no processo. Você acabou pivotando, né, o negócio. Eu sei da história, mas se você puder contar também a criatividade, como surgiu a ideia, né, de vocês criarem uma atividade ali para as pessoas, para vocês, de renda e tal. Do quê? Do delivery, né, da comida. Nossa! Não é? Putz, você ficou um tempo ali, né? Mas deixa eu te falar, não salvou nada o negócio, né? Ali, essa parte que a gente fez, o delivery de comida. Eu acho que me salvou. Porque nessa ânsia de se ocupar. Uma virginiana com ascendente de Capricórnio, o meu negócio é servir, o meu negócio é fazer. Eu não, é muito difícil eu não me sentir. Se eu não me sinto útil, é como se eu parasse de existir, né? E aí foi um negócio que teve uma magnitude muito pequena, viu, Fábio? Mas foi para, acho que nos ocupar até a arrebentação, até a gente passar a arrebentação ali de 2021, do segundo semestre de 2021, onde as coisas começaram a entrar no eixo de novo. Tanto que hoje em dia a gente nem faz mais, né, essa parte de delivery de comida. Então era para ocupar mente e espírito naquela época. Cíntia, nesse processo, onde aparece o etarismo para quem tem acima de 50 anos e está empreendendo? Se passa por isso? Você tem alguma experiência? Já escutou alguém trazer isso à tona no seu processo? Ou isso não interfere no tipo de atividade que tu executas? Então, eu acho que não interfere. Eu acho. Assim, é lógico que eu fiz umas reflexões, né, para vir conversar sobre esse tema com vocês. E eu estava observando lá. Hoje, a Cozy, eu tenho 53. Minha sócia tem 54. A gente, na liderança da Cozy, eu tenho a Ana, que é a nossa financeira e administrativa, que ela tem 62. Eu tô com uma consultora que está trabalhando forte em processos de hospitalidade com a gente, que também tem seus 55. Então, até brinco que hoje a Cozy é uma empresa de, assim, jovens senhoras, né? A engenheira arquiteta que faz as maiores reformas nossas é a Olga, já está nos seus 60 e poucos. Então, eu tenho uma conexão para trabalhar com mulheres sábias que é muito gostoso. É muito gostoso. E todas no maior pique, e todas no maior gás. Que lindo. Então, se eu pego, por exemplo, a Ana e a Olga, que é a do financeiro e a das obras, nossa, é uma energia assim que eu falo, quero ficar plugada como elas. Então, eu trabalhei com mulheres sábias no maior gás, que tem, nessa fase de vida, total abertura para o trabalho, porque os filhos estão criados, porque tem experiência. Eu, pelo menos, acho tudo de bom. E não foi uma coisa pensada, não. A egrégora da Cozy, acho que vai chamando isso, né? Hoje o time, ele é eu diria que 60% feminino, 40% masculino, mas na liderança eu tenho uma predominância de mulheres sábias aí, né? E eu tenho, por exemplo, na equipe uma confeiteira de 63, eu tenho uma cozinheira também acima de 50, e são pessoas assim, que a gente brinca, né?
pé de boi, pé no acelerador e tipo, produzem e são referência em produção para pessoas mais jovens do time, Sim, e né? dão apoio emocional também, não é? Às vezes não, Guta, tem Não? um monte de ansiosa lá. Sem Mas romantizar, sem romantizar. romantizar, a ansiedade permeia Permeia também, tudo, né? Sem romantizar. Achei que ela já Tem estava mais temperamentos calma. ruins, não. Não. Tem temperamentos ruins, tem briga, né? Mas em termos de qualidade de produção, por exemplo, idade, para mim, é uma ótima referência. Tem mais tempo de errar a massa do bolo, já aprendeu como que faz. Né? E faz com o pé nas costas. Faz, né? Né? Faz com o pé. O difícil é você fazer ficha técnica com ela, porque ela não, entendeu? Ela faz com tanta naturalidade as coisas que até a ficha técnica fica difícil de você fazer a rastreabilidade das receitas. Venha ser a pitada de sal, né? Ao mesmo tempo, eu tenho uma galera jovem que eu adoro a juventude também. Então, eu vou dar uns exemplos para vocês. Eu tenho uma menina no comercial, eu chamo menina porque ela tem tipo 21 anos. Eu acho, né? Deveria ser proibido. Estou brincando das piadas etaristas. Deveria ser proibido ter 21, né? Mas está assim, super bem na área comercial. Eu tenho um talento na agência que trabalha com a gente, que é o Felipe, e que faz toda a parte de edição de vídeos e de narrativas também para gente, que é rápido e que é antenado e que traz um frescor assim para as gravações nossas, que é fantástico. E, por exemplo, eu tenho a Isabela, que é uma outra consultora que está ajudando a gente na parte de automatização dos processos comerciais e que é um crânio. A menina tem 28 anos e, tipo, eu me sinto com ela, quando eu tô com ela, eu sou aquela Cynthia Duran da Integration com 30 anos. Simplesmente é como se eu me sinto me relacionando de igual para ela. Outro Muito dia, essa legal. semana mesmo, né? Ela estava fazendo umas análises de umas agências que a gente atende e tal. Daí a gente combinou, então você faz essa análise para a gente falar? Faz. Depois de, tipo... 1 hora eu recebo uma mensagem dela e falo assim: eu já fiz a análise, tô louca para compartilhar com você. Ai, que lindo. E eu também já estava super curiosa. Eu falei: Isabela, você é das minhas, né? Ela deu risada, eu sou. Então, essa conexão com o frescor da juventude e com essa sabedoria de várias formas que eu tenho lá na Cozy, né? Porque eu falei, a sabedoria de saber fazer, mas que é ansiosa e temperamental, né? A sabedoria da sabedoria mesmo, da maturidade, por exemplo. Eu tenho na minha sócia, que tem minha idade, eu me sinto assim até privilegiada, porque eu sinto ela muito madura para lidar com as situações de estresse que a gente tem, porque quem trabalha com eventos não adianta, é para fortes, né? É para fortes. Mas eu me nunca sabe qual vai ser a respiro chuva que vai me bater no alimento. dia. Exatamente. E eu tenho os meus meninos de 19 anos, eu tenho, né, a minha turminha de garçons, então eu tenho ali várias idades, que também eu fui me dando conta disso pensando agora no tema, né? E também não foi uma coisa do tipo, é de propósito, não. Simplesmente a empresa que eu tenho, a atividade que eu faço, ela acabou sendo permeada por talentos de várias idades. E eu acho esse um caldeirão ótimo. Tem também, por exemplo, Vinícius, que é nosso cara de tecnologia, de operador de tecnologia. Super jovem, nasceu na Cozy junto com a gente. Hoje é pai, formou família, já tem a filha dele. Já são 13 anos com a gente, mas entrou baby também, né, lá na Cozy. Então, e a gente é um grupo que está crescendo junto. Então, às vezes eu fico assim, até quando, né? Até quando eu vou com isso? Eu não sei. Eu não sei, às vezes já passou pela minha cabeça. Será que quando eu estiver assim, perto dos 70, eu já não vou estar muito antiquada? Como que vem modernidade? Será que a gente vai estar... Como é que eu posso trazer modernidade, né? Cíntia, vamos lá, né? Não vamos trazer... Isso aí já traz um estereótipo... Exatamente. De que a coisa assim, qual é a referência de quem tem 60, 70...
Mas o que eu quero trazer E aí é eu que trago queira sempre ou a Fernanda não, Montenegro, que é para mim é meu grande exato. diferencial. É. Ela 90... deu uma entrevista recentemente falando assim, sabe o que é legal de não ter futuro? Né? Peraí, É, ela vivo fala porque ela faz um bloco Viver de em presente. futuro. presente. Vivendo Gente, ela presente. tá com Viver no um presente. filme, É. É. Ou mais seja, um, né? ela Então, está empreendendo, vou tá brincar aqui como empreendendo. atriz aos 95. 97. Mas eu quis 97, trazer né? esse 97. ponto para falar que mesmo num ambiente onde uma empresa que eu trabalho, que, né, que convive com muita, não tem essa questão, né, as idades pipocam diferentes, eu acho que estruturalmente na sociedade a gente acaba se pegando em pensamentos desse tipo. Talvez Porque, esse pensamento seja Claro. resultado do que a gente vive em sociedade. Né? porque foi Eu nos dado um acho prazo que. de validade, né? Você sabe É. a primeira vez que eu senti um comentário etarista? Foi recentemente. Eu fui com o meu grupo de amigos, de amigas da escola, do que eu estudei no Pio 12. Eu tenho um grupo de amigas ali. A gente foi em 5 amigas do Pio 12 no show do Titãs. Imagina, a gente dançou Titãs, Eu estava eu e lá, essas no amigas, Allianz Parque, né? no Allianz Eu Parque. estava lá. Então, o show foi ótimo. Tinha muitos de nós ali. Foi ótimo, muitos de nós ali. E eu tive o privilégio de ir nesse show com as pessoas com quem eu dancei essas músicas muito, né, nos anos 80. E aí tinha um grupo mais jovem atrás da gente, e esse grupo mais jovem, não sei se uma hora pegou nosso lugar, enfim, deu uma... Mas uma das moças desse grupo mais jovem, que eu nem sentia que era tão mais jovem assim, ela virou pra gente uma hora e falou assim: ai, que fofo vocês dançando desse jeito, né? Ai, que amor! E aí, alguma coisa desceu torto nesse comentário. No começo, eu falei assim: é mesmo, a gente tá muito fofa aqui dançando juntas e tal. Mas depois eu fiquei pensando: mas por que ela falou isso? Permeado Que de ela falou etarismo. isso? Eu nem me sentia tão diferente dela, mas em algum momento ela se viu muito diferente da gente. Só pode ter sido esse comentário etarista. E É sutil, né? percebem, e percebem. Foi muito sutil, Tá lá. mas pegou. Claro, Pegou. Sim, de uma vez eu fui caminhar no Ibirapuera e eu não levo mais dinheiro, porque não vou a banco tirar dinheiro, e aí eu queria comprar uma água. E aí eu pedi para a moça, era R$8, eu disse, qual é teu Pix? Ela olhou para mim assim, que fofa! Ela sabe usar o celular e fazer Pix. Olha, Fábio. não foi sutil, né? Poxa, Não. gente, Não foi sabe? sutil. É isso. Você sabe que começamos o Ed Free Road já há 1 ano e meio, e a coisa mais importante que aconteceu comigo naquele momento é eu começar a pensar nos preconceitos sutis que eu mesmo praticava. Exatamente. Exatamente. É aí que começa, porque são esses comentários, né? A gente faz isso com o mais velho, Olha como ou ela mais está muito velha, bem. né? A hora que for, ela sabe usar o celular, mas a gente faz com o mais jovem também. Nossa, é tão jovem, mas já, né? Toma assim, decisão. Eu fico pensando, Fábio, por exemplo, com meu pai. Eu acho que tem um etarismo em relação ao meu pai. Acho que eu também, agora, a gente tem que fazer a meia-culpa e identificar, né? Acho que também, ai, que fofo meu pai, estão fazendo ginástica aos 83, Da né? academia, Ai, né? que fofo. Como assim, né? Então, a gente sente que é sutil na gente, mas a gente também faz, né, com os outros. Então, você tem que pensar mesmo nisso. E você vê que interessante, você trouxe assim, como um tema central aqui do Ed Free Road é o combate ao etarismo, ou seja, com preconceito etário praticado contra todas as faixas etárias, não só contra os mais velhos, que ele é mais conhecido, o etarismo como preconceito contra os mais velhos, te obrigou a refletir. Sim. Então, uma das maneiras da gente perceber os preconceitos sutis que a gente pratica é, de vez em quando, parar, refletir e imaginar situações que a gente viveu, que a gente sofreu preconceito, mas também que a gente praticou, né? E você contou aqui uma história do que você aprende com mulheres, sobretudo as mulheres sábias, que você chama de sábias, pode ser maduras, sábias, não importa, mas você também convive muito com os jovens. Nesse convívio, você aprendeu algo que você tinha como estereótipo com relação aos mais jovens, que agora isso se deslocou, porque você conviveu e agora você está refletindo sobre isso? Teve alguma coisa que você pensava dos mais jovens e que no dia a dia, né, você começou a se deslocar, falou assim, nossa, eu agora aprendi algo que eu não tinha antes.
Olha, não sei, Fábio. Essa pergunta eu não sei. Porque eu acho que. Olha, tem uma coisa que sim, eu consegui conviver com algumas pessoas jovens Olha, eu tô aqui quase engolindo o microfone. Eu consegui conviver com algumas pessoas jovens que eu percebi ter muita maturidade emocional. E eu achava que maturidade emocional fosse meio que uma linha reta crescente. Então, quando eu vejo e me deparo com um jovem que parece que é até mais maduro emocionalmente do que eu me surpreendo. E isso foi uma coisa que eu aprendi, que independente da idade, tem pessoas que têm uma inteligência emocional e que não é dependente da idade. Então, acho que isso foi uma coisa que eu percebi em jovens muito interessantes com quem eu convivi e com quem eu tenho a possibilidade de conviver, né? Então, eu tive esse privilégio de conhecer jovens assim fantásticos, com uma maturidade, com um protagonismo, um senso de autorresponsabilidade muito grandes, né? Porque falam muito da geração mimimi que reclama de tudo, né? Mas eu convivo com jovens maduros, não só com mulheres sábias, mas também com jovens maduros. E eu acho isso fantástico. Acho que quem tem essa maturidade Ganha. muito, né? E quando a gente imagina aquilo que passou, aquela Cíntia lá dos 30 anos, o que se traz de aprendizado que a gente pode dizer que hoje está melhor, Cíntia? Assim, o que a gente tinha lá aquela jovem impetuosa que resolve sair sem saber para onde que ia, Sim. porque isso também é um fato muito importante de trazer, a gente não aconselha fazer isso, né? Então sempre ter pelo menos algum plano. Era o curso de coaching, né, Gutá? O plano B era o curso de coaching. E o que lá, a gente né? faz melhor hoje? De muitos hoje é o plano B, né? Coaching, conselheiro. Não, a gente faz mentoria e ensina a empreender, né? Daí nos procure que a gente faz isso daí. Porque isso daí seria. Mas o que seria. O que é de melhor hoje? A gente estava falando dessa impetuosidade da juventude, quando se tem 30 anos, aquilo tudo. O que ficou melhor hoje, Cíntia? O que essa maturidade nos assenta e nos ajuda? Quero dizer, poxa, pelo menos ganhamos nisso. Olha, uma nisso. coisa que eu fiquei muito melhor foi não me comprometer com entregas que eu sei que eu não vou dar conta. Então, eu acho que eu tinha uma agenda na cabeça que eu me comprometia e eu comprometia finais de semana e eu comprometia e depois eu via que eu não ia entregar aquilo. Então hoje em dia eu calculo melhor, sabendo melhor do meu ritmo. Perfeito. Então eu não fico me comprometendo com muita coisa não. Outra coisa é que eu sinto, mas eu sinto agora é recente, que eu estou me perdoando mais rápido. Então, do tipo, quando eu passo por uma situação que eu acho que foi constrangedora ou que não foi legal, tipo, tá tudo bem, quem nunca? Calma, agora vai lá e conserta, tá tudo bem, né? Legal. Então, eu acho que agora, na maturidade, eu tô mais amiga de mim mesma. Muito lindo. Né? Porque, né, se você se perdoa, se você não se compromete tanto, tô dizendo mais não. E outra coisa também que eu aprendi, mas isso tem a ver com os meus buracos, quando eu me vejo numa situação que eu estou refém, me sentindo refém, eu estou agindo rápido. Eu, no passado, ficava refém de situações onde eu sabia que eu estava refém, eu estendia ali a situação, né? Então, eu acho que é isso que a maturidade está me trazendo. Em termos de ousadia, olha só, muita gente me pergunta se eu não quero abrir outras unidades da Cozy. Isso é uma pergunta que sempre ouvi. E a resposta é não, né? Porque eu acho que eu tenho até como expandir lá na localização. Mas essa ousadia que eu tive de fazer o que eu fiz no imóvel, em 2 imóveis, essa, por exemplo, já
Uhum. não sei se eu faço isso de novo, não sei se eu quero essa dor de cabeça de novo, né? Porque a gente lida com prefeitura, com reforma, com autorização, com um monte de coisa, não sei. E também, para que crescer, né? Tipo, hoje, para que crescer? Mas é interessante porque talvez essa minha resposta fosse a mesma há 10 anos atrás também. Eu sempre questionei esse para que crescer. E outra coisa muito legal, a minha empresa hoje tem um conselho, né? Aliás, faço questão de mandar essa entrevista para o meu conselheiro, para ele ver disso que a gente está falando, né? Ele fala assim, mas Cíntia, você não coloca meta de crescimento para sua empresa anual, para você Galgando. né, para você poder comparar a meta com o alcançado? Eu falo assim, Deus me livre, para que eu vou colocar meta? A Cozy é uma empresa sem meta de crescimento, você acredita? Acredito, a Coral Acredito, também. A gente não tem. Não E a gente cresce às vezes, a gente não cresce, mas não Porque é um tem uma tema. coisa que chama mercado, né? Tem uma coisa que chama mercado. Muito Então, legal. eu sinto que o crescer para a gente sempre foi se superar. Então, a gente tem uma autoanálise, e aí eu tenho muito esse papel na organização de fazer uma autoanálise de onde a gente está, onde a gente tem que melhorar. E se a gente se propôs a melhorar naqueles desempenhos, essa é a nossa meta. Eu acredito que a venda é consequência disso, né? Então, por exemplo, eu não coloco meta. E também, assim, como eu falei, essa ousadia, não tenho mais, né? Não é que eu não tenho mais, não tá. Vai saber, né, Guta? Se aparece uma oportunidade, eu navego essa oportunidade. Mas eu acho que essa ousadia foi para outras esferas da vida, para o pessoal, por exemplo. Então, aí ela deu um shift do empreender para o empreender pessoal diferente, né? Depois eu tive 2 casamentos e tal. Então, também tive que ousar para outros lados. Outros lados. Muito bom. Agora, tem uma romantização, às vezes, da maturidade. Você trouxe até um tema que eu achei interessante, que quando você fala o que eu aprendi com os mais jovens, que eles também podem ser maduros emocionalmente. Exato. Podem não ser, mas podem ser. Exato. E quando a gente fala da maturidade, ou seja, do envelhecimento, da longevidade, né, se pressupõe a pessoa mais velha madura. É uma romantização também. Eu acho. Né? Então, a Guta te fez a pergunta aqui que ficou melhor, né, com a idade. E o que ficou mais difícil também? O mais difícil para mim, primeiro eu vou falar uma coisa, vocês vão assim ver, mas foram os óculos. Os óculos, realmente, desde os 40 anos, eu fico pensando, tô até pensando em pôr lente, porque eu acho que o tempo que eu perco com óculos, tô brincando, mas óculos realmente, mas a manutenção física e mental, Fábio, ficou mais complexa. Assim, para eu estar bem hoje, realmente essa parte de ter que cuidar do físico e da cabeça, eu invisto muita coisa nisso, muito mais do que eu investia antes. Então, isso ficou. Eu já tenho limitações físicas. Eu estava nadando super bem, o meu corpo desenvolveu uma resposta pelo excesso de movimento repetitivo, eu tive que, não dá mais para nadar, então eu já tenho... Uau! Então tem certas frustrações que eu tenho tido, principalmente com essa questão física, é mais difícil mesmo. Interessante tu trazeres isso daí, Cíntia, porque também começa a nos mostrar como que a gente vai construindo essa intergeracionalidade no processo com o qual a gente trabalha, né? Então, eu vou para uma academia, eu já começo a ver diferenças ali, que alguém está levantando mais peso do que eu, mas eu tenho que fazer, né? Ou eu trago a questão de uma piscina, que eu adoro nadar, mas quando eu vejo um atleta do meu lado, me dá uma frustração danada, abraçada, que vai e volta. O Phelps do seu lado, né? Você. E a gente tá ali, não, pega aquela pranchinha ali, vai batendo pé, porque está fazendo exercício, e a gente traz isso para o ambiente de trabalho. Tu desse um depoimento muito bonito de como é que já é o ambiente de vocês, que naturalmente
foi um celeiro de pessoas diferentes, de diferentes Sim. idades, Uhum. mas a gente traz sempre uma questão de que como que é trabalhar com pessoas aí que vai dos 19 até os 63, e que a gente pode dizer, isso é problema de idade, ou isso realmente pode ser uma comunicação não violenta, ou pode trazer diferenças de olhares. Como que a gente administra isso para não continuar rotulando a nossa equipe? Porque também tem isso, tá cansado, é muito novo, não vai ter maturidade, ou está muito velho para aquilo ali. Quanto que a gente consegue distinguir o que é um processo mais da psicologia ou da personalidade daquele time, ou quando realmente é uma questão da idade, sabe? Porque Sei. existe hoje uma rotulação muito fácil. Aquilo que você colocou, é muito novo, tem um mimimi, não quer trabalhar. A geração Z não para no trabalho. E eu fico surpresa. Você deu vários exemplos aí de um grupo que está com 19, 20, 21 e está trabalhando firme, Sim. comprometidos. Então, Comprometidos. foge também dessa teoria de que achar que é um pessoal que eu sempre defendo, porque eu tenho uma geração aí que eu admiro essa capacidade empreendedora. Eles não querem mais aquela pressão que a gente tinha em ambientes corporativos, onde tem que fazer porque alguém determina, né? Como que é isso aí? Como que a gente pode trazer esse conflito que não é geracional, mas que a gente rotula de geracional? Olha, enquanto você estava falando, eu estava aqui refletindo, né? Tem uma coisa que eu fiz, no final eu fiz o curso de coaching. Sou coach. Eu fiz. O plano B está pronto. O plano B está pronto. Mas isso, uma das coisas que eu mais aprendi nesse meu empreender foi gestão de pessoas, né? Ótimo. Porque é serviço. O meu trabalho, a minha oferta, o meu diferencial competitivo se dá através da prestação de serviços de um time de 40, às vezes 60 pessoas, dependendo da quantidade de eventos, né? E aí eu acho que você consegue discernir questões de idade, de questões da pessoa, quando você consegue realmente olhar para quem é essa pessoa que está trabalhando com você. É você no dia a dia perceber os temperamentos dessa pessoa. É você entender que sim, ela tem 63, mas é absolutamente ansiosa e ter que administrar essas crises de ansiedade com ela, né? E você porque se você não conhece quem trabalha com você, ele vai ser só uma estatística ou passível de rótulo, né? Mas se você conhece, se você tem conversas, se você consegue observar talento, se você consegue observar comportamento, se você consegue observar valor em quem trabalha com você, eu acho que fica muito mais fácil discernir e não cair em rótulos, sabe? E isso eu acho que essa formação humana que eu tive, né, nesse período de transição, me ajudou demais. Me ajudou demais. E acho que ser virginiana também, porque virginiano discerne o joio do trigo. Desculpa, eu estou numa fase muito fã do meu signo, mas é verdade, de você conseguir entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E às vezes tem componente de idade? Tem, mas eu acho que o meu olhar para a gestão de pessoas e quando a gente tem conflitos e questões é muito mais para quem está ali. Quem está ali tendo esse conflito, como é que essa pessoa age no dia a dia, qual o temperamento dela, qual é o medo que está por trás, né? Então, eu acho que isso me ajuda, Guta, a não confundir idade com temperamentos. Com temperamentos e o jeito de ser da pessoa, sabe? É isso. Maturidade, né? É a maturidade que a gente adquire no trato com a pessoa, né? Eu acho isso muito... E as pessoas que estão comigo com mais idade me surpreendem. Eu fiz agora um videozinho para o Dia das Mães e eu escolhi uma poesia de 8
frases que eu queria que o time de mulheres falassem. Não tinha frase para todo mundo, então eu pedi voluntárias. E as 2 primeiras voluntárias foram as minhas mais senhoras. Que lindo. Escolheram até a frase para falar. Que bacana. Mas eu quero ver o vídeo. Sim, tá aqui nas legal. nossas redes É sociais. isso, é trazer inclusão para qualquer idade. E se vem participando, né? Aparecendo. E é tão bonito isso. Muito bom. Não vou chamar de que fofa, tá? A gente não vai evitar esse tipo de comentário aqui, pelo menos. Né? Que fofinhas essas mulheres. Não. A gente está chegando perto do fim aqui. Obviamente, eu sempre sou o ditador do tempo nos episódios, mas acho que a gente tem uma pergunta, e a Guta também vai fazer uma pergunta. Se você pudesse voltar no tempo e falar com você, essa mulher que está empreendendo aos 40 anos com toda a ousadia, fazendo alguns movimentos que você já confessou aqui que você não faria atualmente, mas você fez lá perto dos 40, e pudesse falar algo para essa mulher que está iniciando a sua carreira empreendedora com toda a experiência e aprendizagem que você teve ao longo desses 13 e 14 anos, o que você diria em uma ou 2 frases para ela? Que o equilíbrio é importante. Em que sentido? Saiba onde está a sua libido. Eu acho que a nossa libido, dependendo da fase da vida, do momento da vida, está em uma esfera da vida. Entenda onde está essa sua libido, mas não deixe de regar outros lados. Então, eu acho que o meu pêndulo em relação a esse assunto foi muito 8 ou 80, e eu achei que fez falta esse equilíbrio em momentos da minha vida. Então, acho que eu falaria isso para mim mesma. E com certeza eu falaria... você pode ser quem você é e não a narrativa de uma história de sucesso que você venha a construir, né? Eu acho que... E eu a duras penas vivi isso, né? Mas aceitar que eu posso ser amada, né, por quem eu sou, eu acho que é uma das grandes tarefas minhas aqui. Nessa vida. Então, acho que eu falaria isso, pelo menos para ficar com a pulga atrás da orelha, porque eu acho que quando eu falasse para mim mesma jovem, eu não ia entender a dimensão dessa frase, né? Com certeza falaria algo sobre ansiedade, e falaria assim, porque muito nova, eu já comecei no caminho do autodesenvolvimento, lá com Pathwork, com a Lourdes, eu já estava ali, aos Lourdes 28, Gaspar, Lourdes Gaspar também... Devo não, mas baita gratidão de ter tido isso, né? De ter tido essa oportunidade. E eu falaria para mim também, olha, continue investindo em autoconhecimento. Sempre. Continue investindo em autoconhecimento. Faça ginástica. Continue investindo também no seu físico. Não exagere. Acho que seriam conselhos que eu... daria para mim mesma. Muito bom. E se alguém que está nos ouvindo aqui, que já passou da faixa dos 50, 55, 60, tivesse o questionamento, mas isso ainda dá tempo para mim? O que é que a gente poderia dizer para essas pessoas? Porque tanto pode ser homem quanto mulher aqui. Então, eu acho que a resposta é dá se você... se realmente o seu plano de empreender for apaixonante, eu falo de novo desse fator do apaixonante, porque tem um elan, tem uma vida em empreender, e quando você é acometido por isso, isso te faz agir. Então é um pouco que você não vai deixar de agir quando essa paixão vier. Então não tem idade para isso. Então, e não é matemático. Não é matemático. Então, empreender eu acho uma grande incógnita. Porque a pessoa sempre vai fazer conta e um balanço. Vou, não vou, tô com medo, não tô. Mas tem uma hora que você vai com medo mesmo. Entendeu? Que você mergulha na piscina de cabeça. E você sabe que você sabe que você não vai bater, não vai morrer, mas você tem aquele medo, né? E você vai com medo mesmo. Então, lógico que dá tempo. Lógico que dá tempo. E é uma jornada, eu brinco, por exemplo, que a Cozy é a maior aventura profissional da minha vida. Eu sou muito grata
por todas as etapas que eu tive antes na vida corporativa, na consultoria, mas eu acho que o que tem tornado minha vida interessante é o empreendimento que eu tenho. E como chama aquele psicólogo muito famoso? Como é que é? Contar do Caligares? Isso. Nossa, maravilhoso. Ele fala o que precisa ter uma vida feliz. Ele não fala muito em vida feliz, ele fala que é importante ter uma vida interessante. Eu achei esse conceito muito legal. E aí eu acho que o empreender fez minha vida muito interessante. E é a minha maior aventura profissional, sem sombra de dúvida, assim. E você citou uma sábia mulher, a Lourdes Gaspar. Eu vou também citar um sábio homem, que é um amigo nosso, Arthur Tacla. Opa! Saudades do Arthur. Também. Que sobre o propósito, ele fala que você não tem um propósito. O propósito que te tem. E quando ele te possui, não tem o que fazer. Você vai. Não tem o que fazer, Eu acho que vai. você trouxe e me lembrou muito isso que ele traz, né? Do arrebatamento. É a palavra que eu gosto também, você é arrebatado. Claro que você tem N formas de empreender, você pode empreender mais com a cabeça, com números, etc. Tal. A gente está trazendo aqui uma delas, acho que coincide muito com o Age Free World, coincide muito com o que o Cozy está fazendo, que é quando você simplesmente é arrebatado, é um propósito que te possui, você não tem o que fazer. Claro que você projeta coisas e tudo mais, mas não é uma lógica cartesiana. De jeito nenhum. E a gente Não, é nunca uma lógica sabe de fluxo. naquilo que vai dar, porque o fluxo da vida, É. ele te surpreende, né? Ele muda o rumo às vezes, né? E uma coisa, Fábio e Guta, que eu queria só comentar com vocês. Quando eu via e ficava no cartesiano, vendo, né, naquela transição de carreira que eu ia ser, né, eu estava me preparando, o plano B, ser coach, sabe, assim? Ou trabalhar com desenvolvimento humano, que tudo bem, eu tinha tudo para fazer isso, mas eu senti uma dor no peito. Eu senti uma coisa física Olha que só. falava assim, não é isso. Não é isso. Você está achando que é isso, mas não é isso. Se observar também, se falava do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, mas também trazer as observações que o nosso próprio físico apresenta. Muito. Não E é? os sonhos que eu trazia na época também, então tá atento a esses conteúdos oníricos, por exemplo, que eu também sonhava com um monte de casa, com um monte de Olha que espaço. interessante. Muito interessante. E observar essa questão física, né? Então, eu acho que quando você é arrebatado, você tá tão em perfeito estado que nem doente você fica. Exatamente. É ou não é? É verdade. Não é nem doente, você não fica doente, Não porque fica você, doente. porque você tá nesse estado que você é arrebatado e você tá como um instrumento daquele propósito, que tem que entregar aquele propósito. Então tudo conspira, tudo flui para isso. E aí não vem a doença, né? Porque eu acho que a doença também vem desse desalinhamento, né? Do pensar, né? sentir e querer, né? O famoso pensar e sentir e querer que a gente vê, e que te arrebata no físico. Então, essa sensação física também foi muito importante para mim. Eu sabia em algum lugar. E ó, quando eu falo aqui, porque eu senti aqui. Era uma coisa que não descia, não descia. E fazendo Não é tantas isso. entrevistas aqui que a gente já fez no podcast sobre o tema da relação com o trabalho, que é um tema sempre muito central, né, no nosso podcast. Eu estou construindo já uma tese, não só eu, obviamente, não é uma coisa pessoal, de que as pessoas não estão adoecendo no trabalho porque estão trabalhando demais. Elas estão adoecendo no trabalho porque não tem mais sonho. Tiraram. Arrancaram a possibilidade de sonhar e de imaginar. Né? Então, é isso que faz a gente adoecer, porque você trouxe o arrebatamento do empreendedor aqui, a gente também está empreendendo juntos aqui no Age Free World. Ontem eu estava até 1h tentando resolver lá um problema de uma landing page e estava muito bem. Ele estava cansado fisicamente, mas estava ótimo ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente realmente se conecta com esse fluxo da vida que tem a ver com esse sonhar, não tem tempo ruim, não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Eu tenho uma frase que me acompanha muito, Fábio, que é: uma vontade encontra uma maneira. Né? Porque quando a gente está imbuído desse empreendedorismo,
essa vontade sempre vai encontrar uma maneira de resolver. Sim, e outra coisa que eu também observei muito, Guta, nesse processo de transição, lá na antroposofia, eles falavam, presta atenção nas suas vontades. Sim. Presta atenção nas suas vontades. Qual era a minha vontade? Comprar uma casa. E uma vontade encontra uma maneira. E uma vontade encontrou uma maneira. Apareceu. Apareceu. É então, incrível, presta atenção na sua vontade. Não, o e que ela está te falando? Você está com vontade do quê? E se a gente está aqui hoje, é porque eu tinha uma vontade incrível. Acabei, né, Fábio? Uma vontade. Gente, incrível. Eu deixaria esse recado para quem está nos ouvindo. Qual é a sua vontade? Exato. E não Escute só coragem. Qual é a sua vontade? Você tem que ter coragem, mas presta atenção na sua vontade. E aí você falava do peito, né? Eu sempre digo que o coração responde uma pergunta, quero ou não quero. Quando eu vejo alguém infartar disso, nossa, literalmente aquela pessoa não queria. Porque é exatamente aqui, Cíntia, que vem. Né? Quando bate no nosso físico, é por quê? Porque o coração responde essa pergunta, quero ou não quero? Então, exatamente. Só para dizer para vocês, eu acho que talvez essa questão do etarismo seja diferente no mundo empreendedor do que no mundo corporativo. Com certeza. Eu acho. Eu acho que essa questão do etarismo, agora que também eu me pus como conselheira de pequenas e médias empresas ali, a experiência e os cabelos brancos, eles te dão um lugar de fala que acolhe e orienta outras pessoas. Que eu não sei se é o que acontece no corporativo. Perfeito. Né? Faz muito sentido. Né? Então, eu acho que é bem legal. Então, também é diferente. Que a gente aqui também, no começo dos episódios do podcast, a gente entrevistou jovens empreendedoras, mais mulheres do que homens, que comentaram o quanto foi valiosa a relação com o mentor mais velho. Que as pessoas são muito gratas ao fato de terem mentores mais velhos que ajudaram esse espírito juvenil, revolucionário, criativo também a ter um lugar, essa vontade de ter um lugar onde ela aterrasse e concretizasse em algo que tivesse sustentabilidade. Né? E aí a experiência conta. Total. Claro. Porque você vira para esse empreendedor e você fala, eu passei por isso. E olha, eu caí nesse buraco, mas eu fui bem sucedido nisso. E eu acho que a experiência conta demais. Então, acho que é uma outra nuance de... Será que existe etarismo no empreendedorismo? Pode ser que existe, porque existe na sociedade, existe na humanidade. Né? Mas talvez os espaços de desafios vividos no empreendedorismo convidam a espaços menos preconceituosos com relação à idade, porque são necessários. Né? Porque as relações são necessárias. Exatamente, porque não vai compete, colabora. Isso. Acho que é uma bela reflexão, se dá um outro podcast, mas com a lógica que você trouxe, que eu já transformei em toda a idade conta, é o nosso lema aqui no Age Free Road. Eu queria agradecer, hoje eu estive com duas mulheres sábias, pegando a história que você contou da sua sociedade, das mulheres sábias com quem você convive também. Queria agradecer Cíntia pela abertura em trazer a sua história. Muito obrigado. Um prazer. E Guta também pela parceria aqui. Estamos juntos. Uma delícia aqui. Conversar nosso jeito italiano de ser. Não é? Então não tem jeito. Aqui o italiano aqui. Somos dois. Você brincou com o signo, eu brinco que o meu signo, eu sou de Áries, é o signo mais de boas que tem no zodíaco. Não é não. Excetuando todos os outros. Não é não. Mas, gente, muito obrigado também pela companhia de vocês. Foi um prazer estar aqui novamente com a audiência de vocês, seja no Spotify, seja no YouTube. E em breve teremos também uma microsérie que iremos explorar em 3 episódios. Aí eu teria ao meu lado também uma mulher também de outra ponta, com 20 e poucos anos. A gente vai trabalhar aí o tema de tecnologia e pessoas. Que samba vai dar nisso, a gente ainda não sabe, que a gente daqui a pouco vai contar para vocês. Mas mais uma vez, muito obrigado a vocês duas. Um grande prazer. Chama que a gente vem. A gente vai ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.